Eu sou Pedro Paulo Funari, professor titular do Departamento de História da Unicamp e coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos. Hoje, no Pesquisa em Pauta, nós temos um tema particularmente interessante, que é o tema da amizade. Tema fascinante que todos nós, cada um de nós, sempre se preocupa com isso. E hoje nós temos aqui a pesquisadora Natália Campos, que é estudiosa justamente desse tema, amizade na antiguidade e na modernidade. Bom, olá, professor Funari. Eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa Pesquisa em Pauta e também agradecer a oportunidade de estar falando sobre a minha pesquisa de mestrado. Justamente, esse tema da amizade é um tema que qualquer um se sente atraído, né? Porque a primeira coisa que nós temos lá no Jardim da Infância são os amiguinhos, né? Então, eu creio que todos pensamos assim, a amizade é uma coisa natural. E você como historiadora, então, a primeira pergunta que eu faria é como você foi levada ao tema da amizade num curso de História? Porque a História normalmente se pensa em outras coisas. Por que amizade num curso de História? Bom, é interessante essa pergunta porque logo que eu entrei na graduação, eu já tinha interesse em estudar algo relacionado à sociedade romana, apesar de ainda estar descobrindo os temas e tudo isso, e lendo livros, bibliografia, acabei descobrindo a questão da amizade em Roma, na Antiguidade, e achei muito interessante, porque a amizade tinha um papel muito central nessa sociedade, muito mais do que na nossa sociedade. E era justamente um tema que você não ouve falar normalmente em cursos, mesmo de história antiga, que está mais preocupado, às vezes, com a expansão romana, ou mesmo tratando-se de cultura, não se fala da amizade. E eu achei interessante porque me parecia uma relação tão importante em Roma e que estava, de certa forma, apagado. Então, resolvi dar prosseguimento. Então, agora aí, você disse que os temas que são tratados normalmente são outros. Então, o nosso espectador deverá estar se perguntando, e como estudar um tema desse? Existe alguma obra? Como você teria acesso à amizade, já que as pessoas já morreram, não estão aí? Como tratar da amizade no mundo romano? A princípio, os primeiros documentos que eu encontrei, ou mesmo na historiografia que trata sobre a amizade, foi o uso do Cícero, Marco Túlio Cícero, que foi um orador político romano, que viveu no século I a.C., foi contemporâneo de Júlio César. E muitas das suas obras sobreviveram até o nosso tempo, inclusive um tratado sobre a amizade, além de um conjunto de cartas, 800 cartas, que muitas vezes tratam também da amizade. Então, essa foi a primeira fonte que eu tive contato para pesquisar a amizade. Também, geralmente, assim, quase a totalidade dos estudos sobre a amizade em Roma se utilizam dessa fonte, unicamente. Então, tive um primeiro contato, fui atrás, li as cartas e li o tratado. E aí já apareceu um primeiro problema, porque a amizade, nesse tratado do Cícero sobre a amizade, é muito diferente, ou aparece de forma muito diferente do que aqui aparece nas cartas. E quais seriam as diferenças e por quê? No tratado sobre a amizade, o autor está preocupado em se perguntar o que seria a amizade e quem é o amigo. E ele se propõe a falar sobre a amizade como um ideal. Qual seria o ideal da amizade? Já nas cartas, a amizade não aparece como um tema principal, mas na própria vivência do Cícero com os seus amigos familiares. E aí a relação entre a teoria, que seria no tratado, e a prática tem várias diferenças. E aí, nesse caso, você, para ter acesso a essa documentação, você está dizendo aí do Cícero, um autor que escreveu há mais de 2000 anos, escreveu em outra língua, escreveu em latim. Como você teve acesso a essa documentação? Você leu em português ou como você fez para resolver esse problema? A princípio, essa também é mais uma dificuldade para se estudar esse tema, porque tem poucos textos em português, tanto de historiografia, e quanto ao Cícero, o livro dele sobre a amizade tem tradução para o português, mas as cartas não. Tem para o inglês, francês e espanhol, mas ainda não tem tradução para o português. A princípio, eu li em inglês, já que não conhecia latim ainda, e agora no mestrado pretendo usar
em latim os textos, mesmo porque é uma questão interessante da tradução. E eu acho que isso se liga também à questão de como você estuda a história e como você trata os temas. Então, eu também fui percebendo, lendo, que já nas traduções havia uma interpretação sobre os textos do Cícero e sobre o que era amizade, e que influenciava muito na tradução a nossa própria vivência de como nós entendemos a amizade hoje em dia. E esse ponto, então, eu acho que é a consequência natural do que você acabou de nos dizer. A amizade nos dias de hoje, ela é diferente da antiga, ela tem pontos de contato, qual a, digamos assim, a intersecção entre a sua pesquisa sobre a amizade no mundo antigo e a realidade cotidiana hoje? Bom, eu acho que um primeiro ponto é a importância da amizade no mundo antigo e no nosso mundo. A amizade ocupava uma posição muito mais importante, que eu penso que no nosso mundo atual talvez seja ocupado pelo amor. Então era considerada a maior das relações, o maior dos sentimentos, a amizade. Outro ponto que eu acho interessante de diferença é a amizade atualmente é considerada um sentimento do âmbito privado, que você se relaciona com as pessoas no âmbito privado e não do âmbito público. Na antiguidade não havia essa separação. Então o público e o privado, a amizade era essencialmente estava ligada a uma ação na cidade, na política da cidade, não somente algo do âmbito particular. A vida política tinha a ver com a amizade entre os personagens? Sim, sem dúvida. Mesmo entre acordos políticos, você não tinha partidos. Então isso estava muito mais relacionado também a amizades, acordos políticos. Você citou aí uma coisa que é muito interessante, que é o fato de que a amizade e o amor, hoje em dia, estão separados. E, no entanto, para os romanos, a amiga era também, eventualmente, a namorada, a amante. Então, como você faz para, digamos assim, até ver essa questão de relação de amor e amizade? Você separou, porque nós fazemos isso. Mas os romanos não necessariamente. Como você encara essa situação? É interessante também esse assunto, até fazer uma observação que a palavra amizade, amigo, no latim está relacionado com a palavra amor. Os dois têm a mesma raiz. E justamente a palavra amiga também pode significar amante. E essa separação que nós fazemos entre amor e amizade, até uma relação física com um amigo, na antiguidade não tinha essa separação, era algo muito mais... As pessoas podiam ter uma relação física Sim, sendo parte da exatamente. amizade. Aliás, eu acho um exemplo interessante o caso do Alexandre e do Hephaeston. Nós temos nas fontes antigas, eles são considerados muito amigos, e eles se diziam, se comparavam a amizade deles como a do Aquiles e do Patroclus, que são dois personagens mitológicos. Exatamente, e que eram considerados na antiguidade como amantes também. Então, eles também amigos e se comparavam a essas duas figuras mitológicas que também eram amantes. E não há essa problemática. Não é um problema, isso não é um problema. Que talvez a gente, olhando para isso, cause espanto. Então, como assim? Eles eram amigos, amantes, mas era algo muito mais fluido. E isso você acha que, de acordo com as suas pesquisas, com os grupos de que você faz parte, isto tem repercussões na nossa sociabilidade no século XXI? Ou pode ter? Eu acho que sim, porque olhando para trás, vendo essas outras vivências da amizade, também permite que a gente pense outras formas de lidar com a amizade e vivenciar outros tipos de relações, não somente algo que já está preparado para a gente. Acho que isso também tem a ver com o que você me perguntou no começo sobre a amizade ser considerado algo natural, uma relação natural. E com esses estudos, de olhando para a antiguidade, a gente percebe que há diversas formas de se entender e se viver a amizade. Isso possibilita uma gama muito maior para que a gente se relacione com as outras pessoas. Bem, no programa Pesquisa em Pauta de hoje, tivemos essa bela apresentação sobre a amizade antiga e moderna. Queria agradecer à jovem pesquisadora. Se quiser falar algumas palavras, Natália. Bom, só queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa Pesquisa em Pauta e poder apresentar a minha pesquisa. A satisfação foi nossa e a Pesquisa em Pauta volta com outro
entrevistada.